Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao 22º episódio do podcast Atrás do Número. Aqui nós falamos sobre você, a pessoa que está atrás do número financeiro que a sua vida representa. Eu sou Ana Marafig e quero te fazer uma pergunta que talvez nunca tenha parado para pensar. Quantas vezes você gasta dinheiro sem nem perceber? Sabe aquelas pequeninhas compras que parecem inofensivas, um cafezinho aqui, uma assinatura que você nem usa mais, só uma olhadinha na loja online quando viu, fechou o carrinho e fez a compra. Quando você soma tudo isso, percebe que esses pequenos gastos, esses gastos invisíveis, podem estar tirando uma boa parte do seu dinheiro e principalmente da sua paz financeira. E o mais curioso é que muitas vezes esses gastos nem são conscientes. Você está no piloto automático. Eles acontecem como se fossem um hábito. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o hábito de gastar sem perceber. Porque isso acontece e, claro, vamos criar uma relação mais saudável com o seu dinheiro, identificando estes hábitos. Quem sabe depois dessa conversa, você consiga identificar e eliminar esses pequenos vazamentos financeiros e usar o seu dinheiro de uma forma mais intencional. Você já parou para pensar quanto do seu dinheiro vai embora em coisas que você nem percebe? Esses gastos invisíveis podem estar sabotando a sua vida financeira. Pequenos gastos, quando somados, podem virar grandes problemas financeiros. Não é o valorzinho individual de cada gasto, mas sim o hábito que está por trás destes gastos. O hábito de gastar sem perceber, ele é como um vazamento. Parece pequeno, mas no final pode afundar o seu barco financeiro. Todos nós já tivemos aqueles gastos que nem sente. É o café na padaria, a assinatura do streaming que você nem lembra que tem, ou até aquela compra por impulso só porque estava na promoção. No momento parece tão pequeno que a gente pensa, mas isso não vai fazer diferença no meu orçamento. Mas sabe o que acontece? Quando a gente coloca esses gastos no papel, percebe que eles somam muito, às vezes muito mais do que imagina. E o problema não está só no dinheiro que ele vai embora, que ele some, evapora. Está no fato de que esses gastos normalmente trazem um impacto não tão positivo na nossa vida. É como se nós estivéssemos trocando o nosso tempo de trabalho por coisas que muitas vezes nem fazem sentido. Mas e por que a gente gasta sem perceber? Muitas vezes acontece porque estamos simplesmente no piloto automático. Saímos fazendo aquilo que já estamos habituados, sem avaliar se de fato faz sentido ou não para nós. Ou podemos utilizar o consumo como uma forma de aliviar um dia estressante de trabalho, uma discussão com o marido, com a esposa, como um conforto emocional. E, claro, as empresas, o marketing sabe como nos convencer a gastar sem nem pensar. Então, são promoções, notificações, e-mails, enfim, diversos gatilhos e principalmente gatilhos emocionais que fazem com que a gente efetue uma compra, um gasto, sem muitas vezes nem estar tão consciente destes gastos. Mas dá para sair desse ciclo. O que a gente precisa primeiro é identificar aonde está esse problema dos gastos que nem percebemos. Vou trazer o exemplo aqui de uma amiga, né, que ela sempre me dizia, não sei para onde vai o meu dinheiro, mas é muito chato ficar anotando, não consigo anotar, não consigo avaliar. Então eu fiz para ela uma proposta, eu disse, vamos avaliar apenas um mês da tua vida. De acordo com o perfil dela, era bem difícil, né, o perfil comportamental financeiro, bem difícil fazer com que ela mantivesse uma rotina de anotar os gastos. Então eu disse, vamos anotar um mês, vamos fazer esse controle por um mês e identificar aonde estão os teus gastos e a partir dali a gente começar a fazer um ajuste. E ao fazer todo esse mapeamento, ela percebeu diversas assinaturas que estavam automáticas no cartão e que ela nem usava mais, de aplicativos, de cursos,
aplicativos fitness que ela nem utilizava mais. Aí era R$19,90 de um, R$29,90 de outro. Eram esses valores pequenininhos, mas que somando tudo isso, no final deram um valor bem expressivo. Ela tinha o hábito de passar na padaria, sempre pegar alguma coisinha a mais, que muitas vezes consumia ou consumia até besteira, às vezes não consumia. Enfim, esses gastos a mais por hábitos que ela tinha somaram um valor bem expressivo no orçamento. Coisas que ela poderia viver sem. Então, o problema não era um gasto grande, mas esses pequenos gastos que ela nem percebia e que somados estavam pegando boa parte do orçamento dela. Então, a estratégia que nós utilizamos, para que conseguir ajustar esse orçamento foi olhar para cada um desses gastos e dizer: isso me ajuda? Isso faz sentido para mim? Eu preciso disso? Está contribuindo para viver a vida que eu quero ou não? E aí nós conseguimos ajustar, pegar todos esses pequenos valorzinhos e ajustar para um orçamento significativo para a vida que ela desejava viver. E será que você também não está gastando sem perceber? Onde é que está esses seus vazamentos, esse seu ralo financeiro? Pequenos gastos que você nem percebe podem estar sabotando o seu orçamento. O que você não controla, você não resolve. Você precisa saber aonde você está gastando. E o problema não é um gasto grande, mas vários pequenos gastos invisíveis que no final viram uma bola de neve. Eu lembro de uma cliente em que era um casal, eles estavam num processo de bastante endividamento. Então, precisa-se de bastante tempo para sair desse endividamento, porque foi algo construído ao longo de muitos anos. E ela me trouxe uma frase que marcou bastante, assim, que ela disse: Ana, não é comprando uma casa que a gente se endivida, são as pequenas coisas do dia a dia que geram um grande endividamento. Isso ficou bem marcado para mim, porque de fato é isso, não é uma compra, muitas vezes não é a compra de um carro, de uma casa, de uma compra grande que faz com que você se endivide, mas sim esses pequenos gastos do dia a dia que no final tomam uma proporção muito grande. Eu quero te mostrar a diferença entre gastar sem perceber e gastar com intenção. O gastar sem perceber é quando você repete aquele gasto no automático, você nem pensa, já sai comprando, já sai fazendo aquele gasto. Você compra coisas que realmente não precisa, que não usa mais, e no final do mês você nem percebe para onde foi o seu dinheiro. Gastar com intenção é você estar consciente, pensar antes, pare antes do consumo, antes da compra e pense: eu preciso disso, isso vai contribuir para a vida que eu quero viver. É estar consciente ao seu consumo. Você comprar coisas que de fato importem para você, que façam sentido na sua vida e que ao final do mês você tenha aquela sensação: meu dinheiro foi bem utilizado. A diferença está neste controle que você vai ter sobre o seu dinheiro. Quando você gasta com intenção, o dinheiro ele vira uma ferramenta para te ajudar a viver melhor. Agora, quando você começa a gastar sem perceber, ele pode ser um grande problema e tirar a sua paz. Gastar sem perceber é automático. Gastar com intenção é uma escolha. E essa escolha faz total diferença no seu futuro financeiro. Quando você gasta com intenção, cada real gasto tem um sentido, tem um propósito. E é aí que você começa a construir uma vida financeira mais leve. Você pode pensar: mas fazer controle é muito chato. Mas é pior ainda não saber para onde foi o seu dinheiro. Eu quero te propor um exercício prático, assim como eu propus para minha amiga, para te ajudar a identificar onde é que estão esses seus gastos invisíveis. Anote tudo que você gasta por 30 dias. Seja R$1, R$100, R$1.000, o importante é você registrar no papel, no Excel, no WhatsApp, em um aplicativo. Anote aonde você quiser. Pegue 30 dias e faça essas anotações para você conseguir ter o seu cenário. Ao final desses 30 dias, olhe para essa lista e pergunte: quais desses gastos são realmente necessários? Quais desses gastos eu poderia ter evitado, eu poderia ter reduzido?
Faça esse olhar crítico sobre a sua vida financeira. Sei que ele vai ter um apego, eu gosto desse gasto, ele me traz um conforto. Então, olhe para esses gastos e escolha 1 ou 2 gastos, comece inicialmente com poucos, que você pode reduzir. Por exemplo, eu passo na padaria todos os dias para pegar o café, eu gosto do café da padaria. Mas isso você percebeu que está prejudicando a sua vida financeira. Reduza, escolha um dia inicialmente que você vai fazer o seu café em casa, que você não vai passar na padaria. Comece a reduzir. Se você conseguir substituir por outra atividade que não gere algum custo financeiro, melhor ainda, tá? Vamos pegar o exemplo de uma assinatura. Tem assinaturas que a gente faz e deixa lá ela no automático, na recorrência mensal, e que passa um tempo não faz mais sentido ter aquela assinatura. Essa você pode cancelar. Dá trabalho? Sim, dá trabalho. Todo olhar para a nossa vida, cuidar da nossa vida financeira ou qualquer outro aspecto da nossa vida dá trabalho. Então, você precisa escolher qual trabalho você quer. O trabalho de cancelar uma assinatura ou o trabalho de não ver todo mês o seu dinheiro sobrando. Tente reduzir. Esse exercício não é sobre cortar tudo, mas sobre gastar com mais intenção e menos no piloto automático. Analisar seus gastos é o primeiro passo para você conseguir eliminar estes gastos desnecessários que não impactam na sua vida de uma forma que te faça se sentir mais satisfeito com os seus resultados financeiros. O que você controla, você consegue transformar. E não é sobre cortar tudo, mas sobre gastar de forma consciente. Cada real deve ter um significado, um propósito. É bem desafiador mudar hábitos de consumos que temos sem nem perceber. A gente vive em um mundo que nos incentiva a consumir o tempo todo, muitas vezes sem nem pensar. Mas com pequenas mudanças você pode recuperar o controle e usar o dinheiro de uma forma mais intencional. Eu lembro de uma cliente que quando nós começamos a fazer as anotações, ela optou por utilizar o aplicativo e o aplicativo tinha integração, então vinha as informações do próprio banco, da fatura do cartão, e ela apenas tinha que dizer o quanto ela tinha gasto. Ela disse, eu fiquei chocada porque todo dia eu gasto, todo dia eu tenho uma compra. E isso é algo totalmente automático. Então, o meu objetivo aqui nesse podcast foi contribuir para que você consiga identificar quais são esses gastos que estão no automático e que você pode começar a dar um novo significado para ele na sua vida financeira. Se esse episódio te ajudou a refletir, a pensar aí um pouco mais sobre a sua vida financeira, encaminha para aquela pessoa que você sabe que também pode ajudar. E lembre-se, o dinheiro é uma ferramenta. Quanto mais você tiver intenção ao utilizar, mais ele vai estar contribuindo para sua vida financeira ser significativa. Obrigada por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo episódio do podcast Atrás do Número. Toda sexta-feira, às 7h07, tem um novo episódio no ar. Até lá!